sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Hoje minha família está completa aqui, então o período do louvor para mim foi particularmente emocionante. E ver os meus 3 meninos aqui no louvor, para mim é uma bênção ver isso, né? Sempre a gente consegue estar todo mundo junto. Então agradeço também essa oportunidade da minha família poder participar aqui. E eu queria falar com os irmãos de um assunto que é avivamento. Nós vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 1. Vamos ler o 1 e o 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaía de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, quando nós falamos em avivamento, a gente sempre tem a ideia de muita emoção, de muito movimento. Mas o avivamento, você pode ter até essas características, essas reações porque aconteceu um avivamento. Mas o avivamento não começa com emoção. O avivamento, ele começa com uma reforma. Ele começa com arrependimento. Ele começa com posicionamento na palavra de Deus. Quando nós fazemos esta mudança nas nossas vidas, o avivamento começa em nós. E depois que ele começa em nós, ele vai para onde nós estamos. E por que eu estou falando sobre essa palavra? Esse texto, a história de Josias, ela fala muito da palavra de Deus. Uma palavra que estava desaparecida e eles encontram essa palavra. Eu estava assistindo um podcast de 2 ex-muçulmanos. E um deles, ex-terrorista. E algo me chamou muita atenção na fala deles, porque eles tiveram uma experiência com Deus através da leitura da palavra. Nenhum deles teve nenhuma emoção, nenhum deles sentiu algo sobrenatural. Eles simplesmente leram a palavra por situações distintas, eles explicam no testemunho deles, e a palavra de Deus transformou a vida de 2 muçulmanos. Sendo um ex-muçulmano, sendo um ex-terrorista. E eu fiquei pensando sobre isso. O que a palavra é capaz de fazer nas nossas vidas? E será que nós temos dado o total valor a essa palavra? Um deles disse, inclusive, que conversando com uma pessoa do país dele, e falou assim: nossa, eu estou aqui na casa de um pastor e tem 10 Bíblias inteiras. Foi o termo que ele usou. E eles falaram: você está brincando com a gente, isso não existe, porque lá não existe Bíblia inteira. Lá você tem um pedaço, outra pessoa tem outro pedaço, porque na Coreia, por exemplo, é proibido a palavra de Deus. E ele ficou muito assustado em encontrar uma casa que tinha 10 Bíblias inteiras. Quantas Bíblias inteiras nós temos na nossa casa? Fora que nós carregamos o celular que a gente vê a tradução, a versão que a gente quer. E nós às vezes não valorizamos isso. E nós vamos ver em toda a palavra de Deus que houve avivamento quando houve uma reforma. As duas tribos de Jerusalém, quando se dividiram ali, ficou o reino do sul e o reino do norte. A história nos mostra que no reino do norte não teve nenhum rei piedoso. Todos eles eram reis idólatras, eram reis que cultuavam a deuses pagãos. Eram reis que estavam de acordo com rituais a esses deuses. Em Judá tivemos alguns reis piedosos. E desses reis piedosos, alguns deles fizeram reforma. Nós temos o exemplo de Asa, Josafá, Ezequias, Josias. Foram reis que tomaram uma atitude. Mas a primeira atitude deles era ir contra a idolatria. Era entender que aquilo não era vontade de Deus. E toda vez que um desses reis tomava uma atitude e fazia uma reforma no reino, o povo mudava.
a história de Judá mudava. O povo era preservado, porque eles se posicionavam debaixo da vontade de Deus. E Josias especificamente, que é o que eu quero falar com os irmãos hoje, a história dele é uma história muito interessante, porque o texto bíblico diz que ele começou a reinar com 8 anos, mas o histórico familiar de Josias não era um histórico familiar que transformaria Josias no rei que ele se formou. E muitas vezes nós achamos que o nosso histórico familiar nos impede de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Mas nós chegamos aonde Deus quer se nós estivermos numa posição. Os antepassados de Josias, ele teve como bisavô Ezequias. Ezequias foi um rei piedoso. Ezequias fez reforma. Ezequias combateu a idolatria. Mas o avô de Josias foi Manassés, o pior rei que teve em Judá. A história nos fala que Manassés, deixa ele passar, ele não ouviu isso, chegou a sacrificar o filho. Passou o filho diante de Moloque no fogo para agradar a Moloque. Manassés foi o pior rei que teve em Judá. E o pai de Josias foi Amon, que a Bíblia fala que ele seguiu os passos de Manassés. Ele só não foi pior do que Manassés porque ele só reinou por 2 anos. Ele era tão ruim que mataram ele. Então a situação não era favorável. Qual era a experiência de reino que Josias tinha? As experiências mais próximas eram de um pai idólatra, era de um avô mau. Essas eram as experiências. Com certeza ele não conheceu o bisavô. Mas a palavra de Deus nos diz que com 8 anos ele começou a reinar e ele andou em todo o caminho de seu pai Davi. O pai de Josias não era Davi. Davi fazia parte lá da genealogia dele. O pai dele era Amon. Mas como ele não andou nos caminhos de Amon, a palavra de Deus fala que ele andou nos caminhos de Davi. Esse menino tinha algo dentro dele diferente. Algo foi instruído para ele, para que ele se posicionasse. E a história nos conta que ele tinha esse desejo de restaurar o templo, de restaurar a adoração, porque, irmãos, entendam algo: não tem adoração se não tem templo, não tem adoração se o povo não está em posicionamento. Quando a gente vai ver Joel também fala de avivamento, a gente vai ver no capítulo 1 que houve uma desgraça em Israel. E aí, por causa da fome, não tinha oferta no templo, e se não tinha oferta, não tinha adoração. Porque os sacrifícios e as ofertas eram uma forma de adoração. Toda vez que há um prejuízo na nossa vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela física, isso vai interferir na adoração. O diácono disse agora aqui que é para nós adorarmos. Ao invés de a gente estar preocupado, estar ansioso, que é para nós adorarmos. A adoração está totalmente ligada à nossa vida como um todo. Então, se nós estamos dentro daquilo que o Senhor tem nos direcionado, nós teremos uma vida de adoração, por onde nós estivermos. Josias tinha esse desejo dentro do coração dele. Então ele manda chamar lá o escrivão e diz para ele: você vai até o templo. A história nos conta isso. Você vai pegar todas as ofertas que tem no templo e vai distribuir para os trabalhadores, para que o templo seja restaurado. Observa que começa com uma decisão. E quando ele toma essa decisão e se vai ao templo e começa a distribuir esse dinheiro, encontra-se o livro da lei. Esse livro estava desaparecido por quase 300 anos. E quando encontra o livro da lei, a palavra de Deus diz que o sacerdote encontra o livro, ele entrega para o escrivão, que leva para Josias. E aí a gente vai ver lá no verso 11: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, nós temos um livro de Gênesis e Apocalipse. Nós lemos aqui o Salmo 91, que é um salmo de guerra, um salmo de vitória. Nós temos promessas de Deus, nós temos princípios de Deus de Gênesis e Apocalipse. O que Josias teve acesso foi o Pentateuco. Foi isso que ele teve acesso. Mas foi o suficiente para ele entender que as coisas não estavam caminhando conforme a vontade de Deus.
foi o suficiente para ele rasgar as suas vestes em sinal de humilhação, em sinal de arrependimento e falar: não é assim que as coisas funcionam. Então ele toma uma atitude. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude, que nós nos arrependemos, que nós nos humilhamos diante de Deus, isso é o início de um avivamento. Porque se a gente se arrepende, se a gente entende que nós não estamos fazendo aquilo que Deus tem ordenado para nós, é o momento que nós vamos virar, que vai haver uma virada na nossa vida, que vai haver uma virada de chave. Neste lugar, houve um rei, houve um líder, mas isso é algo que nós temos que fazer por nós mesmos. Nós não podemos ficar esperando que isso aconteça com o outro. O avivamento só vai acontecer quando o irmão for avivado. Não, o avivamento acontece quando eu tomo uma decisão. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu encontro o livro e ele muda a minha vida. Há uma pregação no YouTube, os irmãos procurem lá, muito boa, da pastora Helena Raquel, acho que é esse o nome dela, dos Leões. E ela prega sobre encontrei o livro. Tem uns cortes na internet, inclusive, que diz assim: você perdeu o livro quando a igreja deixou de prestar um culto a Deus para adorar outras pessoas. Você perdeu o livro, e ela vai dizendo os momentos onde a igreja perde o livro, aonde nós dentro da nossa casa perdemos o livro. É uma pregação muito interessante. E eu ouvi na pregação dela, eu lembrava o tempo todo do testemunho desses rapazes, que o livro foi encontrado, eles encontraram esse livro, eles leram esse livro e a vida deles mudou. E no reinado ali com Josias foi a mesma coisa. Então Josias lê, ele entende que é um momento de mudança, ele rasga as vestes e ele manda consultar uma profetisa para ver se aquilo procedia do Senhor. Havia um jugo sobre Judá, porque os reis anteriores foram reis maus. Mas por causa da posição de Josias, por causa da atitude dele, a palavra da profetisa para ele é que ele teria paz, que Deus cuidaria dele, que Deus preservaria a nação durante todo o reinado dele, porque ele tomou uma atitude, ele se arrependeu, ele fez algo diferente e Deus abençoou aquele povo por causa do posicionamento de Josias. Nós também falamos aqui de família, oramos por família, colocamos pessoas na oração. Mas quando nós tomamos atitude, quando nós mudamos, isso vai repercutir na nossa família. Deus vai abençoar a nossa família por nossa causa, porque nós tomamos uma decisão. O lugar onde nós trabalhamos, o lugar onde nós estamos, ele é transformado quando nós nos transformamos. Quando nós lemos essa palavra e nós mudamos de posição. Então isso é importante para nós decidirmos fazer a coisa diferente. E aí no 23 a gente vai ver que Josias ajunta todo o povo e renova o pacto de aliança. Ele lê o livro para o povo. Eu não sei quantas pessoas tinham lá, eu não sei quais eram as necessidades das pessoas. Podiam ter gestantes, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Eu não sei qual era a realidade. Eu sei que todos ficaram lá e ouviram a palavra de Deus. E quantas vezes nós não ouvimos? Às vezes nós estamos sentados na igreja, mas a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito está em outro lugar. E nós perdemos a chance de ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Irmãos, nós vivemos um tempo em que, se nós não silenciarmos as vozes do mundo, as vozes do maligno, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos perder a direção do que Deus tem para nós. Essa palavra é uma palavra de alerta. É um avivamento? É, mas é uma palavra de alerta. Porque se nós não tivermos um posicionamento, o avivamento não vem. Irmãos, quando o avivamento vem, muda toda uma estrutura. Vai começar a mudar a minha vida, vai mudar a minha família, vai mudar a minha igreja, vai mudar o bairro onde eu estou, vai mudar o meu trabalho. As coisas vão acontecendo, mas precisa começar em mim. O que eu preciso ler, o que eu preciso colocar em ordem, o que eu preciso renovar o meu pacto com o Senhor. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Porque todos os dias, quando nós acordamos, é um novo dia. São 24 horas de presente que o Senhor nos dá.
É mais um dia de renovar o pacto. É mais um dia de colocar a nossa vida diante do Senhor. E nesse momento que o povo entende que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam mudar de postura, tudo começa a ser reformado dentro de Israel, dentro de Judá. Ali se tira os ídolos, porque haviam ídolos dentro do templo do Senhor. Haviam sacerdotes de deuses pagãos ali próximo ao templo. Haviam sacrifícios a esses deuses próximo do templo. E toda essa limpeza é feita. E algo também que me chama muita atenção sobre os deuses pagãos é que a gente, hoje, a gente não consegue se imaginar numa situação dessa. A gente não consegue se imaginar adorando uma imagem. Isso é muito claro para nós. Mas o fato é que os deuses pagãos daquela época eram deuses que resolviam as questões pessoais. Então eles tinham deuses que concordavam com aquilo que era a necessidade da carne deles. Então hoje nós às vezes não temos estátuas, imagens, mas muitas vezes nós colocamos deuses no nosso coração para justificar aquilo que a gente quer fazer. E a gente deixa de colocar o próprio Deus em primeiro lugar. E isso é um cuidado que nós temos que ter, porque toda vez que nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, é uma idolatria. E idolatria é pecado. E os idólatras não alcançarão o reino. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, nós precisamos ler essas histórias, entender o que acontecia e fazer um paralelo com a nossa vida. Será que nós não temos colocado Deus à frente de todas as coisas? Será que o nosso livro, ele está disponível? Ou será que a gente escondeu o livro? Porque nós temos outras coisas para fazer, nós temos outras coisas que nós achamos importantes, o livro deixou de ser importante. São coisas para nós pensarmos. E aí o verso 25, depois que Josias faz toda essa reforma, todo esse avivamento, o texto diz assim: e antes dele, antes de Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós nos arrependemos, quando o livro faz parte da nossa vida, nós deixamos um legado, nós deixamos uma história para ser contada. E nós temos feito isso. A nossa vida tem sido um legado, a nossa vida tem inspirado pessoas, o nosso testemunho tem trazido pessoas para a presença de Deus. Isso é avivamento. Ah, mas eu quero sentir essa presença, eu quero chorar, eu quero glorificar. Isso faz parte, mas não começa com a emoção. A emoção é a sequência do posicionamento, do arrependimento e da leitura da palavra. E aí a gente vai ver outros momentos de avivamento, e eu quero ir com vocês para Atos 2. Eu já estou encerrando aqui, porque Atos 2 é o momento da descida do Espírito Santo. Porque até aqui, irmãos, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha pontualmente sobre um, sobre outro. Então talvez pudesse justificar, não tinha o Espírito Santo, mas tinha o livro. Hoje nós temos o livro, hoje nós temos o Espírito Santo, para que o avivamento aconteça no nosso meio. E quando chega lá em Atos 2, quando a gente vê a maneira como acontece o avivamento, a gente vê algo também muito interessante. Em Coríntios, Paulo disse que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Quantas pessoas estavam juntas no momento que o Espírito Santo desceu? 120. Dos mais de 500 que viram Jesus ressuscitado, apenas 120 tomaram a decisão. Apenas 120 decidiram permanecer, independente do que fosse acontecer. Porque no momento que o Espírito Santo vem, é no Pentecostes, que era a festa de 50 dias depois da Páscoa. Jesus foi ressurreto 40 dias depois. Então eles ficaram 10 dias aguardando por algo que eles não sabiam o que era, que eles não sabiam se viria. Viria, eles sabiam que Jesus falou, mas eles não sabiam como viria, como seria, quando seria.
mas eles permaneceram, 120 permaneceram. E a partir desses 120, a igreja surgiu, porque eles foram cheios do Espírito. O testemunho deles salvaram vidas. As pessoas ouviam a pregação, imediatamente se convertiam, batizavam e na sequência eles estavam ceando. Não é igual hoje, que a gente prega 5.000 vezes para converter uma pessoa. Pedro pregou uma vez e converteu 5.000 vidas, porque ele estava cheio do Espírito, porque aquele povo ansiava esse Espírito. E hoje, irmãos, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está nas nossas vidas. É o momento de nós restaurarmos a nossa vida com Deus, de nós renovarmos o pacto com Deus, assim como o povo fez naquela época, na época de Josias e na época de Atos. A gente precisa decidir permanecer. Permaneça aonde Deus te plantou. Permaneça aonde Deus falou que você vai trabalhar. Permaneça naquilo que Deus te chamou para fazer. Permaneça. Porque quando nós permanecemos, o Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor capacita e a nossa vida muda. Irmãos, o avivamento acontece com arrependimento, busca de santidade, consagração, leitura, oração, jejum, unidade. Como que era em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós temos vivido isso aqui na igreja. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Por que nós não podemos viver o que eles viveram lá, os 120 viveram? Nós podemos viver, mas nós precisamos estar no posicionamento que os 120 estavam, decididos a viver isso, a ser cheio do Espírito. O avivamento, ele vai causar impacto aonde nós estivermos, dentro da nossa igreja, na sociedade, aonde nós estivermos, ele causa impacto. Quando a gente vê avivamento da Rua Azusa, avivamento do país de Gales, a gente vê que toda uma sociedade foi impactada, porque começou com algumas pessoas orando, buscando, rasgando a sua vida diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Hoje pode acontecer isso, se nós decidirmos essa mudança. Se nós decidirmos aqui, nós ainda temos ainda um finalzinho aqui, de culto aqui, colocar nossa vida diante do Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, nominar pecado, o pecado tem nome, falar com Deus: Senhor, eu quero esse avivamento na minha vida, eu quero essa mudança na minha vida, eu quero fazer diferença por onde eu estiver. E nós vamos ver grandes coisas do Senhor fazendo neste lugar, grandes coisas do Senhor fazendo na vida de vocês. E o testemunho vai ser o lugar, vai ser através dele que tantas outras vidas vão vir com a presença do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe.